Vou trazer aqui uma informação também que eu acredito que seja bem relevante quando a gente fala sobre esse tema, que são os dados do IPCC, que vem falando a respeito das principais atividades a nível mundial, que são responsáveis, então, pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, a nível mundial, a queima de combustíveis fósseis para diversos fins é a principal causa, né, dessas emissões de gases de efeito estufa, ocupando em torno de quase 80% dessas emissões. Em seguida, vem as mudanças no uso da terra, bem como a agricultura e florestas. Aqui eu trouxe também alguns dados do IPCC que vem mostrando por que é tão importante a gente se atentar a essa temática, uma temática bem atual, que a gente vem vendo que ganhou uma força muito grande nos últimos anos e não é para menos. Por exemplo, aqui no gráfico A, a gente pode observar que até 1950 existia uma projeção de aproximadamente 350 partes por milhões de concentração de CO2 na atmosfera. A partir de 1950, essa quantidade aumentou de uma forma muito abrupta, chegando a 414 bicopartes por milhões na atmosfera. Então, a gente consegue observar uma quantidade muito elevada, uma concentração muito elevada desse CO2 na atmosfera, o que não seria ideal. O ideal era que a gente tivesse uma concentração em torno de 350 ppm. O interessante é que até 1950 existia essa quantidade, a quantidade ideal que seria 350, e que foram milhares de anos para que se chegasse a essa quantidade. Mas de 1950 até 2019, houve uma crescente muito grande em relação a isso, mostrando, então, que, como a gente havia comentado ali no início, não dá mais para se falar em mudanças climáticas, mas sim emergências climáticas, em função dessa concentração, em função de um outro dado que a gente também pode estar observando ali no gráfico B, onde é possível observar a questão do aumento da temperatura ao longo do tempo de uma forma também muito rápida. O sistema climático, ele apresenta respostas não de uma forma lenta, não de uma forma gradual. A gente percebe que nos últimos 10 anos isso aconteceu de uma maneira muito abrupta, mostrando realmente que é um tema preocupante. Quando a gente fala em mudanças climáticas ou emergências climáticas, a gente percebe a delicadeza do momento que a gente está vivendo e da necessidade de ações que minimizem esses riscos. Esse mesmo relatório do IPCC vem trazendo também algumas questões a partir dessas mudanças climáticas nas últimas décadas, principalmente na última década, que é a questão da redução da segurança alimentar e também da segurança hídrica. Em função dessas mudanças, a gente percebe, então, períodos prolongados de estiagem, que não era comum décadas atrás, e acaba comprometendo também a produção de alimento. A questão das precipitações, tu observa que já não ocorre de uma mesma forma, né, de um mesmo padrão. Então, tudo isso acaba comprometendo a viabilidade da produção de alimento, a segurança alimentar, dentre outros fatores. Tudo isso a nível mundial. Quando a gente fala em nível de Brasil, a situação é um pouco mais preocupante. A gente pode observar múltiplos desafios ambientais, mudanças climáticas relacionadas a esses desafios. O aumento do desmatamento e da degradação de florestas é uma das principais causas de mudanças climáticas quando tu fala a nível de Brasil. Tanto que um dado de 2018 vem mostrando que, a nível mundial, as emissões de CO2, a partir de desmatamento, de degradação de florestas e mudanças de uso do solo, equivaliam a cerca de 23% dessas emissões. No Brasil, esse valor é muito maior, a gente chegou a uma porcentagem de cerca de 69%, a partir de atividades relacionadas ao desmatamento, à degradação de florestas e também a mudanças do uso do solo.